Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da primeira carta aos Coríntios. Estamos chegando agora ao capítulo 11 e o verso 23, onde Paulo está dando orientação a respeito da ceia do Senhor. Então eu vou ler agora os versos 23 a 26. Para começar. É que eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que está sendo partido em vosso favor. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto sempre que beberdes em memória de mim. É que, sempre que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Observar que Paulo diz que recebeu isso aqui diretamente do Senhor. Ele está afirmando revelação. Agora, infelizmente, nós no verso 24 encontramos duas variantes textuais que não deixam de fazer uma pequena diferença. Então, eu vou ter que comentar. É que o texto grego eclético, ora em voga, omite tomai, comei, seguindo 8,3% dos manuscritos gregos, e omite também sendo partido, seguindo meramente 2% dos manuscritos gregos, e não é que é seguido pela Nova Versão Internacional, linguagem de ordem atualizada, enfim, etc. Em ambos os lugares, o que não deixa de enfraquecer, deturpar um pouco o relato. O texto correto é aquilo que eu li. Meu corpo que está sendo partido em vosso favor. Verso 26. Sempre que comerdes este pão, beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Outra vez, é preciso prestar bem atenção aqui. O que está em jogo é o corpo físico que morreu na cruz. Mas é claro, o pão, o cálice, o pão representa o corpo, o vinho representa o sangue que foi derramado na cruz. Não é a igreja, é o corpo físico de Jesus na cruz. Prosseguindo, verso 27, eu vou ler até verso 34, assim terminando o capítulo 11 e também o assunto. Portanto, quem quer que coma este pão ou beba o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, examine-se cada um a si mesmo, para então comer do pão e beber do cálice. Por quê? O que come e bebe indignamente, come e bebe julgamento para si mesmo, não distinguindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos já morreram. Ora, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, ao sermos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, ao se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para não se reunirem para dentro de julgamento. Quanto ao mais, porém, ordem quando chegar. Essa questão de indignamente
É um pouquinho difícil de definir, porque o próprio texto não nos esclarece assim, tintim por tintim, o que seria. Mas, a partir da seriedade que próprio Deus dá ao assunto, no verso 30, por causa disso, muitos fracos e doentes, que o próprio Deus está batendo nas pessoas, as pessoas são fracas e doentes porque Deus está julgando. E não pouco já, quer dizer, Deus matou. Deus cobrou a culpa do sangue. Então, se Deus leva a sério, nós aqui também devemos levar a sério. Então, esse negócio de indignamente, no mínimo, é não levar a sério, não participar de forma compenetrada. Olha só o verso 28. Examine-se cada um assim. Como assim? Você está examinando o quê? No mínimo, se tem pecado, né? Se a gente tem que confessar alguma coisa, tem que consertar alguma coisa com Deus, isso aí no mínimo. Atenção, cada qual tem que se autoexaminar. Isso aqui não é função do pastor, não é função de quem quer que seja da liderança. Não. Por que não? Porque também ninguém conhece o coração do outro. Só mesmo Deus sabe o que está no coração. Então, cada qual é que tem que se autoexaminar, acertar as contas com Deus, para então participar. Porque, caso contrário, o próprio Deus é que vai cobrar. Aí que está a questão. Você não está enganando ao pastor, não está enganando a ninguém. E a Deus é impossível enganar. Então, respeito, não distinguindo o corpo do Senhor. Outra vez aqui nós temos o corpo do Senhor. Lá no nesse mesmo verso 29, 1,5% dos manuscritos gregos de má qualidade cortam fora indignamente, seguidos pelas versões de sempre. Pior ainda, no término aqui do verso 29, distinguindo o corpo do Senhor, o texto eclético ora em voga, seguindo 2% dos manuscritos gregos de má qualidade, cortam fora do Senhor. E, infelizmente, esse texto grego é seguido pela versão atualizada, que você sabe que muitas igrejas utilizam a versão Almeida corrigida e atualizada, ou revisada e atualizada, melhor falando. A dificuldade, irmãos, é que, com base nessa variante, muitos no Brasil defendem que o corpo aqui é a igreja, não o corpo físico de Jesus. E com isso, eles celebram a ceia do Senhor da seguinte maneira. Ficam perambulando, trocando o pão e o vinho uns com os outros, rindo, conversando, se batendo nos ombros, se divertindo numa boa. É a sua maneira de distinguir a igreja. Mas pare e pense. Seria essa a maneira apropriada de você proclamar a morte do Senhor? Não seria melhor uma atitude de gratidão arrependida, confissão de qualquer pecado, renovação de compromisso? E essas são coisas que se fazem a sós com Deus. Os que festejam, em vez de se examinarem bem, que poderão descobrir que participaram indignamente. E quem vai cobrar é o próprio Deus. Agora, por que será que Deus mata? Capítulo verso 30 aqui. E não poucos já morreram. A sua Bíblia pode dizer, já dormiram. Isso é maneira de expressar, mas que fatalmente esse tal de dormir diz respeito à morte física. Seguinte, irmão. Você se lembra que ele falou aqui no começo, no verso 27, quem participar indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quer dizer, culpa do sangue leva à morte, pena máxima.
Desde o dilúvio de Noé, o Criador vem impondo e exigindo a pena máxima para aqueles que derramam sangue inocente. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6. Mas existem dúzias, literalmente, de passagens no Antigo Testamento que tratam da questão de culpa de sangue. E só alguns. Êxodo 21 e 12, terá de ser executado. Êxodo 21, 14. Um assassino teria de ser até arrastado para longe do altar e executado. Números 35 e 31. Não podem aceitar resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer, certamente terá de ser executado. Tem jeito. Para assassino não tem. Segundo Reis 24 e verso 4. O rei Manassés encheu Jerusalém de sangue inocente. Atenção. E o Senhor, no caso Jeová, não quis perdoar. Entendeu? Jeová não quis perdoar. É uma coisa que Deus não perdoa. Derramou o sangue inocente. Aqui, nos versos 27 e 30, Paulo diz que Deus matou não poucos, porque eram culpados do sangue do Senhor. Ora, em Romanos, capítulo 1, verso 32, que foi escrito décadas após o Pentecostes, lá afirma que assassinos ainda são dignos de serem executados. E aquilo foi escrito décadas depois do Pentecostes. Todos nós precisamos do sangue derramado do Cordeiro de Deus para a remissão de pecado e absolutamente não devem tratar esse sangue derramado de forma leviana nunca. E verso 32 explica o que Deus está fazendo. Diz, verso 31, nós que deveríamos nos auto-julgar. Mas, se Deus tem que julgar a gente, estamos sendo disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados de uma vez com o mundo. Quer dizer, Deus está querendo evitar o desfecho pior. Você se lembra em Hebreus capítulo 12, verso 6, que ele disciplina quem ama e ele açoita a qualquer filho, alguém que ele receber por filho. Exatamente. Ele faz isso de forma para corrigir, não para destruir. Então, aí, os versos 33 e 34 tem a ver com os abusos que estavam havendo lá. Podemos então agora prosseguir para o capítulo 12, que agora Paulo vai tratar dos dons espirituais, isso vai ocupar até o término do capítulo 14. Eu vou ler só mesmo os versos 1 e 3 para começar. Agora, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam desinformados. Vocês sabem que quando eram pagãos, eram sempre conduzidos para ídolos mudos sendo levados. Por isso eu vos declaro que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão por Espírito Santo. Verso 2 diz que eles eram conduzidos, o que levanta a pergunta óbvia, por quem? Eram conduzidos por quem? Fatalmente pelos emissários de Satanás, de uma forma ou de outra. Claro que Deus não iria fazer uma coisa dessas. Levar pessoas para ídolos mudos? Não. Só o inimigo. Agora, obviamente, o Espírito Santo nunca iria levar ninguém a falar mal de Jesus. Mas quando ele escreve aqui que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão por Espírito Santo, é preciso parar e entender o que ele está dizendo. Ele não está falando de meramente pronunciar as palavras, os vocábulos. Não. Qualquer um pode fazer, até demônio faz isso. Se é só assim pronunciar as palavras, não. É uma questão de compromisso pessoal, quer dizer, falar com compromisso que Jesus é Senhor, no caso, é teu Senhor. E isso falando com sinceridade,
só pelo Espírito Santo. Prosseguindo então, eu vou ler 4 a 11. Ora, há distribuições de dons espirituais, mas o mesmo Espírito. E há distribuições de ministérios e o mesmo Senhor. E há distribuições de atuações, mas o mesmo Deus opera todas elas em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o bem comum. Então, a um é dada uma palavra de sabedoria pelo Espírito, a outro uma palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a um diferente fé pelo mesmo Espírito, a outro presentes de curas pelo mesmo Espírito, a outro realizações de milagres, a outro profecia, a outro discernimentos de espíritos, a um diferente tipo de línguas, a outro interpretação de línguas. É que todas essas coisas são produzidas pelo único e o mesmo Espírito, repartindo a cada um individualmente, assim como Ele quer. Ele, no caso, sendo o Espírito Santo. Ora, vejam bem, fala aqui que dons, Espírito, ministério, Senhor, atuações, mesmo Deus e tal. Aí está a Trindade, aliás, de volta, né? Aí tem a Trindade agindo na igreja. Se dons, ministérios e atuações são todos alocados por Deus, é porque a vida da congregação é para estar debaixo do controle direto dele. Senão que não? Olha só. Dons, vem do Espírito Santo. Mas e os ministérios, Senhor? E as atuações? Enfim, é a vida da igreja e é para ser ela conduzida por Deus. O verso 7 também pede ênfase. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o bem comum. Nada que Deus nos dá tem o propósito de alimentar o nosso egoísmo. Absolutamente nada. Tudo é para o bem comum e deve ser usado dessa forma. Agora vamos ver essa lista. Aqui não tem muito o que comentar, mas tem alguns detalhes aqui. Fala, né? Sabedoria, conhecimento, fé. Aí vem presentes de curas. Atenção, não existe o dom de curar, pelo menos não no texto. O vocábulo curas é sempre um substantivo, não um verbo, e é sempre plural. Presentes ou dons, como queira. É sempre plural, nunca singular. Então, o Espírito Santo distribui dons ou presentes de curas. Dito isto, também parece ser verdade que certas pessoas recebem um número incomum de tais presentes, resultando, digamos, num ministério de curar. Existe o ministério de curar, mas não existe o dom de cura. Eu conheço um ex-aluno meu que tem, digamos, um ministério de curar. Ele recebe um número incomum de presentes de curas. Existe. Aí vai aqui, milagres, profecia, discernimentos de espíritos. Tanto discernimentos é plural, como espíritos é plural. Mas por que discernimentos plural? Eu suponho. Alguém poderia dizer, mas diz respeito a
momentos diferentes, mas isso é improcedente, porque no momento que qualquer dom é utilizado mais de uma vez, você tem momentos de... Não dá, não, isso aí não funciona. Entendo que deve acompanhar os espíritos, exatamente discernimento de espíritos, também plural. Será que existiria um discernimento diferente para tipo de espírito diferente? Não sei. Estou pensando aqui em pelo menos 5 espíritos diferentes. Tem o Espírito Santo, tem anjos bons, tem os demônios, os anjos caídos no caso, tem um espírito humano normal e um espírito humano projetado. E todos os quais esses são normalmente invisíveis para nós. Razão pela qual exige-se discernimento. Agora, porém, eu diria que humanoides, isto é, cria de demônio com mulher, devem ser adicionados à lista, que existem no nosso mundo, com toda certeza existem, assim como nos dias de Noé. Calamitosamente, eu não conheço ninguém no Brasil que tenha o dom de discernir espíritos, eu também não tenho, isso é uma calamidade pública. Nós precisamos calamitosamente, nós precisamos agudamente desse dom. Eu não conheço ninguém que tenha. Se alguém tem, favor de se apresentar. Prosseguindo, chegamos então a tipos de línguas. Tipos, plural. Línguas, plural. Está muito claro no texto, não tem jeito. Eu confesso que eu nunca entendi esse negócio até um dia que eu vi um aluno meu falar mais de uma língua. Eu sou linguista a nível de PhD, eu sei quando estou ouvindo uma língua verdadeira, porque língua verdadeira tem estrutura fonológica, gramatical, etc. Esse aluno tinha, deve ter ainda, sei lá, uma língua para adoração, outra para intercessão, outra para guerra, e creio que ele tinha pelo menos mais uma. Eram bem diferentes, mas claramente eram línguas verdadeiras. Bem mais tarde, cheguei a conhecer um cirurgião competente que tem pelo menos 4 línguas. Eu já ouvi isso, 4 línguas. Ora, quem quer que afirme ter o dom de línguas, deve ter mais que uma. Afinal, em todas as Bíblias, línguas é plural. Certo? A tua Bíblia não é plural? Línguas. Plural significa fatalmente mais que uma, não? Então, se você diz que tem o dom e só fala uma, lamento, moço. Você precisa de pelo menos 2. São línguas. São tipos. Já comentamos o verso 11, é que o Espírito Santo é que distribui os dons, ele faz como ele bem quer e entende. Ninguém aqui recebe um dom só porque ele quer. O Espírito Santo tem seus próprios critérios. Contudo, no verso 31, nós temos a orientação de almejar os melhores dons. Então, compete a nós pedir. Mas o resto é com o Espírito Santo.